Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou o professor Samuel Moreira e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre supervisório utilizando a plataforma Ellipse E3 e o famoso software Codesys. Vou desenvolver um projeto com você aqui do zero, tá? Para poder estabelecer uma comunicação entre o Codesys, que é um software conhecido aí do mercado para se programar série P, marcas como Turk, Festo, Schneider, entre outras, fazem uso desse software, né? E vou comunicar ele com o supervisório na plataforma Ellipse E3, que também é uma plataforma bem conhecida no mercado para desenvolvimento de sistema supervisório ou software SCADA, tá legal? O protocolo de comunicação entre os dois vai ser o Modbus TCP, que também é um protocolo bem conhecido e bem difundido aí no mercado. Tá legal? Bom, tanto a versão do Codesys e o Ellipse E3, ou seja, as duas versões que eu estou utilizando aqui no meu projeto, inclusive o driver de comunicação Modbus TCP do Ellipse, eu vou deixar disponível para você para download na descrição aqui desse vídeo. Tá legal? Se você tem o Codesys 3.5 Service Pack 16, você pode desenvolver esse projeto tranquilamente. As versões anteriores do Codesys também dá. Tá legal? Então acredito que se você tiver com uma versão 14 ou 15 vai funcionar perfeitamente. Contudo, eu vou deixar para download aí tanto o Ellipse quanto o Codesys que eu estou utilizando aqui. Mão na massa. Vou abrir aqui o Codesys, pessoal. Esperar ele carregar aqui. Dá um tempinho. Eu já criei uma pastinha aqui no meu computador e nessa pastinha eu vou armazenar tanto o projeto do Codesys quanto o projeto do Ellipse E3. Você pode criar o diretório que você achar melhor aí, tá? Eu vou chamar aqui o diretório que eu criei aqui para o vídeo de comunicação entre Ellipse E3 e o Codesys, tá bom? Bom, vou copiar esse diretório aqui. E aqui no Codesys vou criar um novo projeto, então é só vir aqui em New Project ou File New Project, tá? Vou colocar aqui um projeto padrão, vou salvar esse projeto naquele diretório que eu mencionei para vocês. Se você quiser ir através de uma janela intuitiva, você clica aqui no reticência, escolhe a pasta. Eu já acho mais fácil pegar o diretório e colar aqui direto, tá? O nome eu vou colocar aqui como Ellipse E3 Modbus e Codesys, tá? Um nome genérico aqui que eu criei. Você pode atribuir o nome que você achar melhor. Vou dar um OK. Ele vai criar aqui para mim o projeto. Vai perguntar que dispositivo que eu vou trabalhar. Bom, vou trabalhar com uma máquina virtual, com um CLP virtual aqui do Codesys. O que eu estou utilizando aqui no meu projeto, se você vier aqui na barra de ícones inativos, você vai perceber que tem um ícone do Codesys. Se você clicar com o botão direito onde está X64 e colocar Start PLC, dá um OK, ele vai inicializar. O PLC que eu estou trabalhando aqui, você pode visualizar aí na tela também, é o Ctrl-Win, tá? X64. Então o que eu vou escolher aqui é o Ctrl-Win X64. A linguagem de programação que eu vou trabalhar é o Ladder. Vou dar um OK e vou deixar ele criar aqui o meu projeto. Tá legal? Gente, eu não vou detalhar profundamente aqui a questão da rede industrial Modbus. Tá legal? Vou falar o que é necessário para eu poder desenvolver o meu projeto aqui. Tá bem? Mas você vai encontrar muitos vídeos aí na internet, também no meu canal e aí no YouTube, você vai encontrar vídeos falando sobre o protocolo Modbus e também aplicações com outras plataformas, tá legal? Aqui eu vou ser bem objetivo e vou falar somente daquilo que eu preciso para poder estabelecer a comunicação, tá legal? Vamos lá. Primeira coisa, preciso criar um driver de comunicação Ethernet para o meu projeto aqui. Aonde tem device, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar Add Device. Aqui em Add Device eu vou ter diversos drivers, né? Eu vou escolher o Ethernet Adapter e vou colocar o Ethernet. Ou seja, vou colocar um adaptador Ethernet aqui para eu poder inserir um Modbus Slave. Ou seja, o meu CLP vai ser um Slave, ou seja, o meu PLC virtual vai ser um Slave e o meu Ellipse E3 vai ser um Master, tá? Um supervisório Master. Então aqui no device, onde tem Ethernet, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar um Add Device.
E aqui eu vou procurar por Modbus, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, Modbus TCP Slave Device. Vou colocar ele aqui. Vou dar um Add Device. Fechar. E eu vou dar um duplo clique aqui no Modbus Slave que eu acabei de criar. As configurações aqui, pessoal, são bem simples, tá? Aqui, primeiro, eu vou definir qual é a porta de comunicação que eu vou estabelecer a comunicação aqui com o codesys. Porta 502, padrão do Modbus. Registros retentivos, tanto para input quanto para holding, tá? Ou seja, palavras em Word. Holding, o register seria para leitura escrita de words, certo? Números inteiros. Input somente para leitura. Aqui, gente, é padrão ele deixar 10 registros para cada, tá legal? Você pode aumentar ou diminuir aqui, mas eu vou deixar o padrão. Outra coisa que eu vou trabalhar aqui no meu projeto, né? Eu vou trabalhar com coils e inputs. O que seria o coil? É leitura e escrita de dados booleanos. O que seria o discrete inputs? Seria apenas leitura de dados booleanos, tá? Eu vou colocar 8 endereços de cada aqui, tá? Mas você pode configurar a quantidade que você achar necessário. Mas aqui abaixo nós temos a questão de endereçamento. Esses endereços holding, input, coils e discrete inputs, eles vão começar a partir de que registro, tá? Como aqui a gente está fazendo um trabalho com aplicação simulada, você pode partir todos do endereço 0, tá bom? Mas quando você vai trabalhar com PLC de verdade, PLC físico, você tem que levar em consideração um mapa de endereço Modbus do seu CLP. Por exemplo, o PLC 300 da VEG, coil, ele parte do endereço 40.000 para frente, você entendeu? Holding é do 10.000 para frente. Aí cada CLP vai ter a sua faixa em específico. Você tem que procurar, né, no manual do fabricante qual é a faixa de endereço para coil, para holding, tá? E a partir dali você estabeleceu o endereçamento inicial, tá? Nesse caso aqui é um CLP virtual, vamos partir tudo do 0, tá bom? Todos o endereço 0. Aqui nós temos algumas outras configurações, ó. Se você vier aqui em Modbus Slave Device IO Mapping, ele já vai criar para você os endereços de memória de cada um, né? De cada holding, de cada coil que você estabeleceu ali na configuração anterior. No caso aqui eu criei 10 endereços, tá vendo? Ele criou aqui um array com 10 posições de memória para holding, 10 posições de memória para input, certo? E aqui ele criou, né, um byte completo para coil, ou seja, eu tenho 8 endereços de coil, certo? E eu tenho 8 endereços de input, discrete inputs, tá? Eu vou fazer esse exemplo aqui, pessoal, utilizando uma coil nesse momento. Então, o que eu vou escolher? Eu vou escolher uma delas aqui, por exemplo, o bit 0, tá? Então, vou clicar 2 vezes aqui e vou definir uma variável, como, por exemplo, aqui eu vou chamar de coil 1, tá? Você pode atribuir o nome que você achar melhor. Vou chamar a coil 2 também, tá? Aí eu vou definir aqui os nomes que eu achar melhor. Aqui em holding eu vou fazer a mesma coisa, tá? Aqui no bit 0 eu vou chamar aqui de holding 1, tá? Aqui eu vou chamar de holding 2 e assim por diante. Ou seja, você vai atribuir o nome que você achar melhor, tá legal? Perdão, gente, a holding 1, a holding 2, eu tenho que escrever ela direto aqui no array, tá? Desculpa, não pode escrever aqui não, senão ela vai entender como bit, né? Tem que ser aqui direto no array. Diferentemente da coil, a coil você escreve aqui no bit, certo? Porque é dado booleano. A holding, você não pode escrever aqui no bit. Não é uma palavra, numa word não são 16 bits, então olha aqui, eu tenho 16 bits para essa holding aqui. Então eu não posso escrever diretamente aqui. Eu tenho que escrever direto no nome do array, certo? Porque eu tenho que levar em consideração todos os bits para holding. No coil não. No coil eu posso trabalhar individualmente por cada bit, que é um dado booleano, então eu posso escrever aqui direto no bit. Então fica a dica aí. Coil você escreve direto no bit e a holding você escreve direto no nome do vetor. Aqui você pode escrever direto no bit e aqui você escreve direto no byte, tá bom? Criei 2 holds em 2 coils, tá? Agora o que eu vou fazer? Aqui no meu PLC Program, que é o ambiente de desenvolvimento padrão aqui do meu PLC, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um contato normalmente aberto e vou chamar aqui uma coil 1, por exemplo, tá? E nessa coil 1 eu vou colocar uma saída aqui, tá vendo? Ó? Uma saída qualquer, vou chamar de Q00, tá? Uma saída que eu achar melhor.
Como eu não tenho nenhum endereço físico aqui, eu vou criar uma memória mesmo, tá? Então a coil 1 acessa a Q00. Vou inserir mais uma network para poder continuar o meu desenvolvimento. Então, botão direito, inserir nova network abaixo. E aqui eu vou colocar uma entrada qualquer, imaginando como se fosse uma entrada física, I00, tá? E aqui na saída eu vou colocar a coil 2, tá legal? Só para exemplificar tanto o envio quanto o recebimento de dados lá do supervisório. Vou colocar aqui mais uma network e eu vou chamar aqui, pessoal, eu vou procurar aqui, ó, em blocos de função, eu vou pegar um temporizador tom, tá? Vou colocar ele aqui, temporizador tom. Vou chamar de tom 0, então vou dar um enter aqui para ele criar para mim, né, uma instância de um temporizador com o nome tom 0. Ele vai ficar habilitado diretamente, tá? Não, melhor. Não vou usar o temporizador, não. Vamos usar um contador, melhor, né? Vamos usar um contador progressivo que eu acho que vai ficar melhor para você entender. Vou criar a instância dele, CTU 0. O counter unit eu vou chamar aqui de contagem, uma variável qualquer aqui chamada contagem. Aqui eu vou colocar reset também, um valor qualquer aqui em reset. E aqui no preset value eu vou chamar aqui, ó, holding 1, certo? Que a contagem aqui vai ser parametrizada por rede. E a contagem atual vou chamar aqui de holding 2, tá? Para poder aparecer aqui a contagem atual. Ou seja, fiz uma aplicação bem simples aqui, utilizando uma coil que vai estar interligado lá com o meu elipse para poder acionar aqui, acionar uma saída qualquer. E depois eu acionar uma entrada aqui qualquer no codesys e acionar uma memória lá no elipse. E aqui um contador, aonde eu vou mostrar, vou definir a contagem, a contagem máxima e a contagem atual desse contador crescente vão ambas aparecer lá no elipse e eu controlar pelo elipse também, tá legal? Feito isso daqui, gente, é só isso a configuração do Modbus Slave aqui, tá? É bem simples, bem fácil de se fazer, tá? Você configura as holdings e as coils que você necessita, tá? Atribui o nome para cada uma delas, seguindo aquela regra que eu falei. As holdings e as inputs você chama sempre, atribui o nome sempre no byte, e as coils e as discrete inputs você atribui o nome sempre no bit, tá legal? E lá no seu programa basta você chamá-las de acordo com o seu processo lógico. Nesse caso aqui é o suficiente para poder trabalhar. Bom, vamos carregar lá no CLP? Vamos. Então vou dar um duplo clique em Device, tá? E vou procurar o meu CLP aqui, ó, Scan Network. Ele achou aqui no meu computador o PLC virtual. Se ele não aparecer para você, não se esqueça que você tem que vir aqui com o botão direito e dar um Start nele, tá? Não se esqueça disso, tá bom? Já apareceu verdinho, ele já está conectado. Vou fazer o processo de login. Vou dar um yes. Você está percebendo que eu estou um pouco rápido aqui? Sim, tá, gente? Eu estou um pouquinho rápido mesmo. Mas a ideia aqui é mostrar o conceito da parte de rede para você. Programação do codesys, até mesmo do Ellipse, no meu canal aí tem uma infinidade de vídeos que mostra isso aí mais passo a passo, tá? Encontrei 2 erros aqui, tá bom? Ele não está aceitando aqui a coil 2, tá? E não está aceitando como uma saída. Vamos dar uma olhadinha, ver se tem alguma configuração errada. Ah, sim, perdão. Não, tá certo. Coil 1, coil 2, não foi no input, né? Deixa eu ver se eu coloquei. Coil 1, coil 2. Ele não aceitou a coil 2 por algum motivo aqui, tá, pessoal? Aqui ele acusou como coil 2 e a holding 2 também. Ele não aceitou como um argumento válido. Então aqui na saída ele não deixou, tá? Bom, para esse vídeo não ficar muito longo e também eu não perder muito tempo aqui, eu vou deletar então e vou deixar somente as variáveis que me interessam aqui, tá? Por algum motivo, depois a gente tem que debugar aqui no Ellipse por que ele não aceitou, tanto aqui na saída do temporizador quanto na saída aqui digital, por que ele não aceitou trabalhar com a variável de rede. Mas enfim,
Vamos compilar então sem esses caras para ver se vai dar certo, porque só o que eu vou fazer aqui já é o suficiente para você entender a comunicação, tá bom? Depois a gente, num próximo vídeo, numa próxima oportunidade, a gente volta debugando e eu mostro para vocês o porquê que ele não aceitou aqui. Não sei porquê, não sei se essa versão do Codesys, mas não tem muito sentido, porque esse cara aqui era para sim, para ele aceitar, e a coil, né, ela pode ser atribuída também como saída normalmente, porque ela é para leitura e para escrita, tá? Ela tem que aceitar. Por algum motivo, nessa versão e nesse simulador ele não aceitou. Depois a gente vê o que está acontecendo, tá? Mas enfim, deletei, vou fazer o login, vou descarregar aqui o meu projeto, tá bom? Estou fazendo um download, já deu play aqui. Aliás, está aparecendo stop, vou dar um play agora, tá? E eu vou agora no meu Ellipse. Tá bom, gente? Vou lá no meu Ellipse. Vou abrir aqui o estúdio. Sim. Versão demo. Ok. Veja que é bem simples também no Ellipse, tá? Vou criar um novo projeto aqui. Vou iniciar o E3 e vou criar aqui um novo projeto. Vai abrir o assistente, avançar. Vou chamar aqui de Codesys Ellipse E3 Modbus, o nome desse projeto. Vai ser uma aplicação padrão do E3. Vou salvar esse projeto aqui na minha pastinha, tá? Que eu criei aqui para o YouTube, que é YouTube automação, comunicação do E3, Ellipse aqui, ó. Pronto. Avançar. Nome do domínio vai ser o mesmo nome do projeto. A tela vai ser padrão que eu tenho aqui, que é 1920 por 1080. Vou utilizar vou comunicar com o dispositivo equipamento? Sim, tá? Vou chamar o driver de comunicação aqui, que eu deixei também na minha pastinha. Você vai procurar aí na pasta onde você salvou o seu projeto. Então tá aqui YouTube, automação, tá? Vou deixar essa pastinha aqui, ó, documentos e drivers Ellipse para você poder baixar. E aqui eu tenho o Modbus, tá vendo? Avançar. Você vai guardar os dados em disco? Por enquanto não. Você vai monitorar alarmes? Por enquanto não. Vou dar um concluir. O driver, aonde eu baixo, professor? Diretamente no site do Ellipse, você vai encontrar lá uma opção de downloads, e lá em downloads você procura pela seção driver, e lá você procura pelo driver Modbus Master. Por quê? Porque Modbus Master, ele é o driver de comunicação Modbus para uma aplicação master. No caso aqui o Ellipse é sim um master da rede, e o meu Codesys é um slave, tá? Bom, ele já adicionou, então se eu vier aqui em Driver e OPC, ele apareceu aqui para minha pastinha Driver. Se você quiser renomear, você pode. Então é só clicar com o botão direito, dar um nome aqui, ó, sei lá, de Modbus, tá? Vou abrir ela, então vou dar um duplo clique. Ele vai abrir aqui para mim o Driver e você vai fazer a configuração. Tá vendo aqui? Tem esse ícone aqui, ó, configurar o driver, você clica nele. Qual é o modelo de comunicação que nós temos aqui? É Modbus TCP, tá? Porque aqui eu estou fazendo uma comunicação Ethernet, então é Modbus TCP. Não vou ter offset de endereçamento, então coloca 0. Em setup aqui vai ser um setup Ethernet, e aqui em Internet você coloca o endereço de IP do PLC. No caso aqui é o PLC, que é um simulador local, então 127.0.0.1, porta 502, tá legal? E aqui em operadores tem todos os operadores do Modbus. Então, por exemplo, eu vou trabalhar primeiramente aqui com um bit, né? Então, um bit 1 e 15 seria 6, leitura no 1 e escrita no 15, então leitura e escrita. Então o operador 6 aqui do meu Ellipse vai ser relacionado à leitura e escrita de dados booleanos. E aqui em Word, o operador 1 do meu Ellipse vai ser relacionado à leitura e escrita de dados do tipo Word, tá? É lógico, gente, numa próxima oportunidade, numa aula mais específica, eu posso mostrar para vocês o que significa os operadores de leitura e escrita do Modbus aqui, o código 1, o 3, o 16 e o 15, tá? Tem todo um conteúdo a ser passado para você entender detalhadamente isso. Esse vídeo eu quero ser bem mais prático e bem mais objetivo para você entender e estabelecer a comunicação, tá? Então entenda que se eu chamar o operador 6 no Ellipse é para fazer leitura e escrita de dados booleanos, e o operador 1 aqui do Ellipse é para fazer leitura e escrita de dados do tipo Word, tá? Vou dar um OK, e aqui eu já posso começar a criar as minhas tags. Então, bom, o que eu tenho aqui no meu ladder? Eu tenho uma coil 1 e eu tenho aqui uma hold 1, tá? Então vou criar aqui duas tags, ó. Uma tag de comunicação chamada coil 1, tá? Não precisa ser o mesmo nome, você pode atribuir o nome que você quiser. E aqui eu vou clicar aqui na pastinha Modbus, eu vou criar mais uma tag aqui, uma tag de comunicação chamada holding 1 também, tá? Então são duas.
P1N1, ele fala qual que é o endereço do escravo, né? Lá no meu CLP. Por padrão do Modbus TCP é 255, tá legal? Não tem sentido você atribuir um endereço de escravo para uma comunicação Modbus TCP, justamente porque a identificação do slave é através do endereço de IP, tá? Mas assim, por padrão do protocolo, estabelece que tem que ter, né, um Unit ID para cada dispositivo, e o padrão sempre é 255, tá legal? O tipo de operador aqui que nós vamos trabalhar, ó, a coil é 6, tá legal? E o word é 1. Lembra lá que eu mostrei para vocês os operadores? 6 para leitura escrita booleana, 1 para leitura escrita de word. O P3N3 não serve para nada, então fica vazio. E o P4N4, tá legal? Ele é nada mais nada menos do que o endereço de cada um desses caras. Então o endereço 0 é a minha coil 0, certo? E o holding 0 começa no 0. Então assim, o primeiro endereço que eu tenho aqui, ó, no Modbus, tá vendo? Ó? Esse aqui é o endereço 0 e esse aqui é o endereço 1. Tá? Esse aqui é o endereço 0, esse aqui é o endereço 1. Por quê? Porque eu parto aqui sempre do endereço 0. Se eu for dar um play aqui, gente, vamos ver se ele já consegue estabelecer comunicação. Já estabeleceu comunicação, você pode ver aqui que ficou azulzinho, né? Vou colocar essa tela dividida aqui para a gente poder visualizar, né, o elipse e o codesys, tá bom? Vou ver se eu consigo jogar ela desse lado, conseguir, fica melhor para visualizar. Vou ocultar aqui essa barra para a gente conseguir visualizar o ladder. Olha só, vou vir aqui, ó, né, no value, tá vendo? Deixa eu colocar aqui no value, certo? Essa daqui é minha coil 1, então eu vou jogar 1 aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Nossa, que máximo, já acionou a coil 1 aqui, já acionou a saída. Vou jogar esse cara agora para 0, ó, beleza. Não acionou mais. E aqui no meu contador, na holding 1, vou jogar aqui a contagem 100, por exemplo. Ó, já estabeleceu aqui a contagem 100. Tanto é que se eu for começar a contar agora, ele vai começar a incrementar. E quando essa contagem do CV for igual ao da holding, ele vai acionar uma saída qualquer. Tá legal? Ou seja, já estabeleci a comunicação, já está funcionando aí de forma tranquila. Né? Só revisando, P1N1 é o endereço do escravo por padrão 255, P2N2B3 é nada mais do que o operador para se fazer uma leitura ou escrita booleana, holding, etc. Então no caso aqui é 6, é para leitura e escrita de dados booleanos, e o operador 1 aqui do P2N2 seria para o word, tá? O P3N3 aqui é sempre vazio, então deixa 0, e o P4N4 é o endereço de cada um desses caras aqui, tá? Você lembra que eu criei mais alguns projetos aqui, ó? Vou dar um stop. Eu criei mais algumas tags, ó. Vou dar um stop aqui. E aqui no meu codesys, você lembra que eu venho aqui em device, aliás, perdão, no Modbus slave, e eu venho aqui em no mapeamento de endereço, eu não criei a holding 2 e não criei o coil 2. Vou mostrar para você aqui, ó, que você pode fazer uso desse cara também, ó. Aqui é o endereço 1 e aqui é o endereço 1. Então, por exemplo, vamos pegar a coil 2 aqui. Vamos supor que eu venho aqui, vou fazer um logout, tá? Eu vou inserir mais uma network, ó. Por exemplo, aqui, vou colocar a coil 2 aqui, ó. Coil 2. Só para questões de exemplificação aqui do endereçamento, tá? E eu vou jogar aqui, sei lá, Q01, tá bom? Pronto. Aqui, se você quiser, por exemplo, só para mexer um pouquinho para você entender como é que funciona esse driver. Vamos supor que a holding você queira que apareça a partir do endereço 10, tá? Se você vier aqui em General, né? Vou fechar aqui o Modbus Slave, vou abrir de novo para ele habilitar aqui para mim, tá? Em General, você pode vir aqui e falar assim, olha, eu quero que as minhas holdings comecem a partir do endereço 10, por exemplo, e a minha coil a partir do endereço 0. Então, se eu fizer isso daqui, gente, o que vai acontecer? Ó, vou fazer um login aqui no PLC, tá? Você viu que eu criei uma coil 2 ali no meu projeto, tá vendo aqui, ó? Aqui eu vou dar um play. Você viu que eu criei uma coil 2 aqui qualquer e eu mudei, tá, o endereçamento. Então, por exemplo, as minhas holds vão começar a partir do 10, tá? E a minha coil continua no 0, porque aqui em General eu falei assim, ó, a coil vai partir do 0, o endereço 0, e as holds vai partir do 10. Eu posso vir aqui no Ellipse, gente, agora e fazer o seguinte, olha, a coil 1 começa no endereço 0, certo? Agora a holding vai partir do endereço 10, você entendeu? Vou colocar aqui a coil 2 para a gente poder visualizar. A coil 2, que é o endereço que eu criei aqui no Ellipse, no codesys, perdão, ela diz o seguinte, ó, começa a partir do 0. Então a coil 1 é 0, a coil
2 é 1, o endereço 1, porque parte do 0, né? Eu falei isso na minha configuração. E aqui na holding, parte do 10. Então a holding 1, que é o primeiro byte aqui, começa no 0. A holding 2 já vai para o 1, né? 11, perdão. Se eu começo no 0, no 10, que é o in general holding, eu começo a partir do 10. Então aqui no mapeamento de endereço, a holding 1 começa no 10, a holding 2, 11, a holding 3, 12 e assim por diante, tá? Se minha coil começa no 0, então aqui no meu mapeamento de endereço, a coil 1 bit 0 vai começar no endereço 0, a coil 1 no 0, coil 2 no 1, coil 3 no 3, coil 1 no 0, coil 2 no 1, coil 3 no 2 e assim por diante, tá? Por isso que aqui no Ellipse eu coloquei, ó, começa no 0, então a coil 1 é no 0. A hold 1 não começa no 10, então que 10. Se eu fosse colocar a hold 2 aqui, ficaria 11, né? E a coil 2 aqui é o segundo endereço, então vai para o 1. Vou dar um play aqui, vamos ver o que está acontecendo. Ó. Ah, esqueci de fazer a configuração aqui, perdão. Então aqui é 255, né? Isso daqui é booleano, então é 6, e aqui é o endereço 1. Olha lá. Já estabeleceu a comunicação, como você pode observar aqui. E se eu mexer aqui, gente, olha o que vai acontecer, ó. Se eu vier e dar uma mexida aqui, ó, vamos supor que eu venha aqui e ative, tá, a coil 1. Vamos ver o que vai acontecer. Ó. Já ativou aqui a coil 1. Vou ativar a coil 2. Olha lá, ativou a coil 2. Aqui na holding 1, vou escrever aqui, ó, 125. Olha lá, já apareceu no 125. Perceba que agora o meu endereço aqui está como 10, não tá? Tá vendo? Ó, endereço 10, porque aqui eu estou partindo do endereço 10. Então, a primeira holding aqui vai partir do 10. A próxima seria a 11, a 12 e assim por diante. E aqui no meu ladder, né, eu tenho aqui as configurações padrões aqui, mostrando as informações do jeito que eu tinha feito aqui anteriormente. Né? Acionei a coil 1, acionei a coil 2 e aqui na hold 1 eu joguei um novo valor. Bom, você mudou o endereçamento, isso não vai afetar em nada o seu projeto no ladder, né? Vai continuar o mesmo. O que afeta é somente as configurações de rede. Beleza? Espero que tenha gostado, espero que tenha ajudado. Obviamente que eu não fiz nenhum tipo de tela aqui no Ellipse C3, né? Não fiz nenhuma configuração aqui. Foi uma aplicação somente da parte de configuração aqui do Ellipse C3. Depois você tem que montar lá aqui na sua tela inicial, você tem que desenvolver aqui os objetos e atrelar eles, né? Para não ser muito chato com você, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar aqui um set point, ó. Tá vendo aqui tem display um set point. Eu vou criar aqui um set point. E nesse set point, então, eu vou clicar com o botão direito, propriedades, associações, velo, e vou fazer uma conexão bidirecional para tanto receber quanto enviar. E vou procurar aqui a tag chamada de, olha lá, servidor modbus hold 1. Pronto, para você não ficar triste, tá? Ó, deixa eu ver se ele fez certinho, botão direito, propriedades, associações, tá? Modbus hold 1, ok? Só para você não ficar triste, tá? Vou dar um compilar aqui, vou executar o projeto e vamos ver aqui interagindo com o Ellipse. Ó, ele já leu que deu 125, tá vendo aqui, ó, no contador? Se eu colocar aqui 100, olha lá, já mudou para 100. Se eu colocar aqui, ó, 120, aqui já muda para 120. Eu fiz isso só para mostrar para você que o projeto no supervisório você desenvolve do jeito que você quer, né? Tudo bem que a aplicação desse vídeo é somente a interface de rede, mas eu dei uma palhinha aí de como você configurar aquele endereçamento de rede nesse set point, beleza? É isso aí, gente. Obrigado e até a próxima.